Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Hugo Rodrigues e no vídeo de hoje eu trouxe um assunto muito interessante, um assunto que muita gente ainda não conhecia e que quando conhece acha muito bacana e acha muito legal, que é a teoria das inteligências múltiplas. Bom, o que eu costumo dizer que para muita gente é que não existe ninguém mais inteligente do que alguém. Vamos supor, Maria é mais inteligente do que a Mariana. Não, na verdade o que a Marina ela é melhor do que naquele aspecto do que a Mariana. Isso se dá ao fato de que nós temos hoje, alguns estudos comprovam que o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa inteligência ela é composta por 9 áreas diferentes. Ou seja, existem 9 tipos de inteligências que fazem efeito na nossa vida e que faz com que você seja bom talvez em desenho e não seja bom em matemática, mas seja, ou o contrário, faça que você seja bom em teorias espaciais e não seja bom e seja bom na parte espiritual e assim por diante, né? Tudo uma confusão. Por quê? Porque na verdade existem essas 9 inteligências que fazem o nosso desenvolvimento, tá bom? E hoje eu queria falar um pouco de cada uma delas e trazer essa visão um pouco mais ampla de que talvez quando alguém um dia falou que você era burro ou que você não sabia tal coisa, na verdade é porque essa sua inteligência nessa determinada área ela não é tão desenvolvida como numa outra área, tá ok? Então vamos lá. Bom, eu queria falar delas agora um pouquinho de cada uma dos tipos de inteligência e em que aspecto da nossa vida ou até às vezes que área de profissão ou de atuação que essa inteligência ela é mais importante e ela é mais aguçada, tá ok? Bom, para isso, como são 9 inteligências e são características bem diferentes, eu vou trazer aqui uma cola, então por isso que eu vou ficar olhando para cá, porque eu vou olhar para a tela do computador e eu vou falando um pouquinho para vocês a diferença entre cada uma delas. A primeira inteligência é a inteligência musical. Essa é uma inteligência que eu diria que na maioria das pessoas é uma inteligência não muito aguçada. Tanto é que se você parar para perceber quantos amigos que você tem que sabe tocar algum instrumento, talvez sejam poucos. Então esse é um tipo de inteligência que poucos têm. E isso se dá ao fato de que aquela pessoa que tem essa inteligência mais aguçada, mais evoluída, é porque o ambiente onde ela cresceu, as circunstâncias que estavam em volta dela, favoreceu com que isso acontecesse. Então, e um exemplo de pessoa que utiliza muito essa inteligência é um músico, é um produtor. Essa inteligência está mais aguçada nesse tipo de pessoa, tá? A segunda inteligência é a inteligência lógico-matemática. Essa é uma inteligência que a maioria das pessoas tem aguçada, né? A gente vê muita gente boa em matemática, boa com números, com lógica, porque hoje, na verdade, a nossa sociedade como um todo, ela dá muito valor a esse tipo de inteligência. Aquela pessoa que ela é analítica, que ela consegue tomar decisões rápidas. Um exemplo de atuação nessa área seria os engenheiros, físicos, matemáticos, professores de áreas exatas. Esses são tipos de áreas de atuação que se você tem a inteligência lógico-matemática bem desenvolvida, você vai colher grandes resultados, bons resultados. A terceira inteligência é a linguística e da escrita, né? Aquela pessoa que tem muita facilidade com palavras, com leitura, de formulação de frases. A gente pode dar um exemplo grande para isso daí, são pessoas que escrevem poemas, professores de português, por exemplo. Então é aquela pessoa que tem muita facilidade com linguística, com formas de comunicação. Esse é outro tipo de inteligência. Outro tipo de inteligência é a corporal e sinestésica, né, que é a mesma coisa. É aquela pessoa que tem ela consegue entender muito o corpo dela, ou o corpo até de outras pessoas, ela tem toda essa sensibilidade maior, ela tem essa parte do cérebro mais aguçada. E um exemplo muito bom para isso é um ginasta, uma pessoa que faz ginástica olímpica, um jogador de futebol, aquela pessoa que tem que usar o seu corpo e tem uma noção corporal muito boa, é uma pessoa que tem essa inteligência mais aguçada. A inteligência interpessoal é aquela pessoa que consegue se comunicar muito bem com as outras pessoas, aquela pessoa que consegue conectar, que tem um nível de empatia muito grande com outra pessoa, ela consegue realmente se conectar com aquele interlocutor. E essa habilidade, essa inteligência mais aguçada a gente vê bastante em coachings, professores, palestrantes, são pessoas que conseguem hipnotizar multidões, digamos assim. Então esse tipo de inteligência também é muito bom para esse tipo de profissional. Temos também a inteligência intrapessoal, aquela pessoa que tem uma habilidade maior para se comunicar consigo mesmo, aquela pessoa que consegue se autoavaliar, tem um autoconhecimento muito aguçado. Então esse tipo de pessoa um exemplo
quando eu fiz o roteiro desse vídeo, eu estava pensando, né, em que área de atuação ou profissional que utilize muito esse tipo de inteligência, e me veio à mente, sei lá, talvez um filósofo, algo do tipo. São pessoas que são boas para autorreflexão. Temos também a inteligência visual espacial, que é aquela pessoa que tem uma noção muito boa de espaço, uma noção muito boa de tamanhos, entendeu? Que fica muito fácil de dar um exemplo, que é um desenhista, né? Quando uma pessoa pega um lápis e um papel e consegue transformar aquilo ali em um desenho perfeito, às vezes até 3D, né? Com aparência 3D, isso é a inteligência espacial em ação. Um desenhista, um arquiteto tem essa inteligência muito bem aguçada. Temos também na verdade, essas duas últimas que eu vou falar agora, que é a naturalista e a existencialista, foram duas inteligências que foram inseridas nessa teoria muito depois. Então eles começaram os estudos nos Estados Unidos e só depois que eles pararam e analisaram que haveriam duas novas inteligências. E uma delas é a naturalista, que é aquela pessoa que tem uma habilidade muito grande de entender a natureza, de ter um contato grande com a natureza e às vezes até conseguir trazer grandes resultados naquilo, né? Fazendo aquilo de fato. E um exemplo com isso são os biólogos, um veterinário quando cuida de um animal, ele consegue entender um animal. Então quando você vê uma pessoa domando um outro animal com uma facilidade incrível, é porque essa inteligência naturalista dela foi aguçada ao longo do tempo, ela investiu nessa inteligência e ela se desenvolveu. E a última, que é a inteligência existencialista, que é a habilidade de conexão espiritual, digamos assim, algo mais transcendente. Aquela pessoa que tem facilidade para meditação espiritual, uma pessoa que tem facilidade de... como que eu poderia dizer? Se eu fosse dar um exemplo, são os grandes religiosos. Pessoas religiosas que conseguem engajar outras pessoas e passar essa experiência para as outras pessoas é quem tem essa habilidade muito boa, muito bem aguçada. Bom, visto todas essas inteligências, essas 9 inteligências, o que a gente consegue entender na prática? O que a gente pode tirar de prática de tudo isso, na verdade? É simples. Você entendendo isso, você consegue primeiro analisar, entender no que você é bom. Pare e observa, né, em todo o caminho da sua vida até aqui, o que você sempre fez que você teve uma habilidade muito grande, ou que você gostava, ou que os seus resultados eram melhores daquelas pessoas que estavam à sua volta. Provavelmente você vai achar a habilidade e a inteligência que você tem mais desenvolvida. E como eu disse, ela se desenvolveu por causa dos fatores externos, internos também, o seu ambiente, o seu convívio com pessoas, fez com que essa inteligência se desenvolvesse. Legal, depois que você descobre isso, você consegue investir de fato naquilo que vai te dar resultado. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que tem a sua parte linguística muito aguçada e muito bem desenvolvida, porém os seus pais, sei lá, você sofre uma pressão das pessoas que estão em volta de você para você ser um engenheiro. Muito provavelmente você vai se frustrar lá na frente, porque você não vai estar fazendo aquilo que você realmente é bom, que você tem uma grande habilidade. Mas isso também não elimina o fato de que você pode sim desenvolver uma outra inteligência que você não seja tão bom. Por exemplo, se você tem uma grande habilidade linguística, porém quer ser um engenheiro e a sua habilidade matemática lógica não é tão boa. Lógico que um trabalho ao longo do tempo, de estudo, prática, colocando em ação, você sim consegue alterar essa inteligência e fazer com que ela evolua. Que não seria que seria na verdade bem mais fácil se você fizesse algo na área linguística, que a sua inteligência já é mais expandida, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido na parte prática, no que você consegue colocar essas informações na sua vida prática ali no seu dia a dia, porque depois que eu descobri isso, depois que eu tive essa noção, eu me analisei e percebi que eu gosto muito de comunicar, eu gosto muito de passar a informação para frente, de ensinar as pessoas, eu tenho uma habilidade muito grande de conexão com as outras pessoas e eu comecei a investir muito nisso, né? Porque eu vim da área lógica matemática, eu vim da área de tecnologia, onde a gente trabalha muito com números, com coisas exatas e na verdade estudo uma outra área onde eu falo muito, onde é muito a parte humana, você interpreta muita coisa, você tem que conectar com as outras pessoas, então são dois aspectos extremamente opostos, porém eu ao longo do caminho consegui desenvolver as habilidades tanto de uma área quanto de outra. Mas, por exemplo, a parte talvez musical eu nunca desenvolvi, não sei hoje tocar nenhum instrumento.
a parte corporal, não sou tão bom em vários esportes, jogo no máximo futebol e corro. Então a gente tem que entender que é muito difícil você conseguir evoluir as 9 habilidades como um todo. Então se você focar em uma, duas ou três, você consegue realmente evoluir aquela habilidade, aquela inteligência e aí por consequência você vai colher os resultados dessa grande evolução, tá bom? Novamente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que ele tenha feito sentido e tenha sido útil para você colocar em prática, tá bom? Novamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, eu sempre falo isso no final, que é muito interessante você deixar o seu gostei, porque é a forma que você, na verdade, se você valida ou desvalida a informação que tinha nesse vídeo, se isso foi útil ou não para você. Então, se você está logado aí na sua conta do YouTube, deixa o seu gostei. Se você não gostou, também deixa o seu não gostei. É muito interessante eu saber que está sendo legal ou que não está sendo, para a gente ir mudando o conteúdo ao longo do caminho, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!